Olá, família, é uma grande satisfação ter vocês aqui no Conversa que Conecta, Jogo Aberto. Estamos nos estúdios da TV Cidade. Hoje nós temos um bate-papo com o mestre Ralph Grace. Olha, prazer estar aqui com vocês. Mestre, uma satisfação. Obrigado por aceitar o convite. Satisfação é minha, pô. O Conversa que Conecta é um papo aberto, o senhor fica à vontade. Aqui a gente tem alguns arquivos já do jiu-jitsu da cidade, mas eu acho que a representação Grace é muito importante para a gente, é a nossa referência, e acho que o senhor aqui vai representar muito bem. Obrigado. É uma honra estar aqui. E eu gostaria que o senhor começasse com a tua história. Nasceu, filho, né, Robson, mãe... Minha mãe é teresopolitana, né, ela vem daqui de Teresópolis. Que bacana. Minha mãe nasceu aqui. Eu sou da família do Simões. O Simões era o Cinema São Miguel. Caramba, eu lembro do Cinema São Miguel. Meu avô era o Daniel Simões. Então, meus tios foram criados aqui em Teresópolis. Né? E meu avô também, da parte de Grace. Engraçado que foi das duas partes, né? Veio da parte Grace e da parte Simões. Então, a gente tem os dois lados aqui em Teresópolis. Simões e Grace. Simões e Grace. Aí, quando você fala tios, assim, você está se referindo, pode citar nomes? Não? Pode, claro. Tem o Paulo Búfalo, né? Era o Paulo Simões. Tinha o Jorge Simões, que chamava ninguém de chamar de Jorge. Bambu. Tio Jorge. Não quebra. O bicho era brabo. Grandão também. Então a gente vem de uma linha árabe, né? Da família, que migrou para o Brasil. Então acho que foi meu bisavô. Caramba. Era árabe. E veio para o Brasil e minha mãe conheceu o meu pai por aqui. Teu pai vinha para Teresópolis? Meu pai vinha para Teresópolis. Meu pai tinha a casa do meu avô, era aqui. Meu avô teve 21 filhos, né? Caramba! 21 filhos. Família grande. Família grande. E a casa que a gente tinha, que tinha 21 quartos. Né? Caramba! Era uma casa bem grande, era a mansão dos Grace aqui. Era aqui no alto daqui. E foi isso. Ali na 40... É que hoje é um condomínio, né? Hoje aqui é um condomínio, mas foi isso. Então a gente tem uma relação muito grande com Teresópolis. Eu morei aqui em Teresópolis. O Renzo morou aqui em Teresópolis. O Renzo é no colégio ali, eu esqueci qual é o nome do colégio agora. Era o único colégio particular que tinha na época. Não sei se tem outros, mas era o único colégio que tinha. Aí depois a gente foi para o Rio de Janeiro. Né? E como minha família era de Teresópolis, muitas vezes minha mãe vinha para cá e ficava aqui. Eu morei com minha avó aqui. Caramba. Bem legal. E como é que foi essa história do jiu-jitsu para você? Do jiu-jitsu eu sempre aprendi em casa, primeiro, né? Então não tinha muitas academias. Com teu pai? Com meu pai, meu pai. O Robson. Então, eu já morei em vários lugares aqui, morei aqui na reta aqui, eu já morei num apartamento que tinha ali, um sobradozinho lá em cima. Em que época mais ou menos? Cara, eu tô com 55 anos, eu lembro, quando eu era bem pequeno, quando eu tinha lá pros 3 anos, eu morava aqui, depois eu vim morar de novo, eu fui pro Rio, voltei de novo, acho que uns 7 anos, fiquei mais um tempo, voltei para o Rio de novo e depois eu ia e vinha, né? Com minha avó, eu passava férias com minha avó. Minha mãe queria se livrar da bagunça, mandava a gente para cá, para Teresópolis. E a gente cresceu grande partes aqui. Né? Então treinava em casa? Treinava em casa, brincava em casa. Nem treinava, era brincadeira. As coisas que vêm de brincadeira, a gente vem brincando. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sei dar matalhão, sei dar o armlock. Então a gente sempre brigou um com o outro. Eu e o Ryan, a gente era mais ou menos da mesma idade. Eu um pouquinho mais velho do que ele, o Renzo um pouquinho mais ainda. A diferença entre eu e o Renzo são 4 anos. A diferença entre eu e o Ryan são 3 anos. Então o mestre Renzo está quase 60. Está com 59, né? É isso aí. É isso. E aí vocês ficavam treinando em casa. E a questão do teu tio, do mestre Hélio, Grace, como é que era? Então, a gente, na verdade, nessa época, a gente não ia tanto para aqui. Não, vocês casa. Não estavam no esquema junto, não. Aí depois, quando a gente foi para o Rio, aí no Rio veio a academia para Barra, eu já treinei um pouquinho em Copacabana, né, quando eu tinha mais ou menos uns 10 a 9 anos de idade, eu fui treinar um pouquinho em Copacabana, treinei um pouco em Copacabana, mas a gente se mudou para Barra da Tijuca, e na Barra da Tijuca aí veio a academia. Aí quando a academia veio, a gente começou realmente a treinar de verdade, mais já para competir, para lutar, para brigar. Então a primeira academia foi no Rio? A primeira academia. E foi teu pai que abriu?
Não, cara, a academia era do tio Hollis. Tio Hollis. Era o tio Hollis que a gente ia treinar com o tio Hollis. O tio Hollis morava em frente ao meu apartamento. Então a gente era vizinho de porta. Então a porta dele já dava direto de frente para mim. Aí eu ia para a academia de Copacabana. Só que a gente era bagunceiro pra caramba. Então nem eles queriam nem a gente na academia, que a gente era tão levado na época que a gente arrumava muita confusão. E aí essa questão da disciplina, então, como que vem? Como é que Cara, isso surge? A disciplina vem quando você realmente começa a engrenar no treino, né? Então eu ia de vez em quando para academia. Hoje a gente era... Meu pai nunca falou não pra gente, né? O não tinha. Principalmente o meu pai. Minha mãe já era onde que educava a gente, mas a gente sempre foi rebelde. A gente sempre foi... engraçado, a gente sempre foi pronto para o que desse vier, né? Até desde pequeno. A gente tem aquela... Meu pai falava assim, ó, não pode voltar para casa chorando. Se voltar para casa reclamando, apanha 2 vezes. Vai apanhar lá e vai apanhar aqui. Resolve o problema não. Resolve o teu problema. Aí depois a gente foi crescendo, ficando mais velho, aí como a gente começou realmente a treinar, aí começou a ver a disciplina, né? O respeito no tatame, tentar ser, porra, cada vez ser melhor cada dia. E, porra, sempre que a gente treinava, a gente falava, caramba, os filhos do Robson são bravos. Porque a gente muitas vezes ficava um tempo sem treinar e tinham pessoas que treinavam mais tempo do que a gente, e a gente vinha, confere mesmo, a gente vinha, porque a gente não aceitava a derrota, né? Então pra gente era um negócio que desde cedo foi imprimido na gente não perder. Tá lutando por uma coisa, lutando de verdade. E qual o diferencial que você vê hoje no Jiu-Jitsu Gracie? Cara, o que eu vejo no Jiu-Jitsu Gracie é como se fosse um selo de qualidade, né? Quando você vai numa academia Gracie, realmente de história Gracie, que o cara tá lá, a gente sabe exatamente o que ensinar e como ensinar. Então, em muitos lugares você vai treinar jiu-jitsu, a pessoa não sabe transmitir as mesmas coisas. Verdade. Não é? Então, quando a gente transmite algo, a gente está pensando em quê? Não só no jiu-jitsu. Eu estou pensando como você vai ser como pessoa. Na formação do caráter. Na formação do seu caráter. É que muitas vezes certas academias não pregam isso. Eu estou preocupado como você vai tratar a tua mulher, como você vai tratar o teu filho, como você vai ser no seu negócio, né? Como você vai ter a coragem para falar não quando você quer dizer não. Essa firmeza. A firmeza no olhar, a firmeza no não. Então, e o não, é isso aí mesmo. Né? Então, crescemos assim. Então, o Jiu-Jitsu Gracie tem muito para oferecer, né, nessa questão, principalmente. Cara, eu acho que o Jiu-Jitsu, em geral... Que evoluiu, né, bastante. Evoluiu bastante. E o que você acha dessa evolução? Cara... Qual a parte que a gente perde, ganha? A gente perdeu muito porque virou muito para competição, né? Ficou um jiu-jitsu mais de competição, um jiu-jitsu de esportivo demais, né? E hoje em dia, eu vejo até, eu vou em várias academias e vejo, você bota a luva numa pessoa e manda o cara, se defende. O cara não consegue se defender. Não tem defesa pessoal. Não tem defesa pessoal. O cara não sabe sair de um soco e entrar num clinch. Entendeu? O cara, ele vai, de repente, deita e puxa para a guarda numa posição que não é para estar. Tem a guarda de combate. Mantendo o espaço, mantendo a distância. Você tem que aprender o cara quando dá o soco em você, como você vai sair. Que hoje em dia não tem mais isso. Você pega um cara de competição, você vê que ele não evolui para o MMA. Você pega um cara de Muay Thai, você pega um cara de boxe, traz ele para o jiu-jitsu, aí ele evolui para o MMA. Mas se você pega um cara de jiu-jitsu, puro jiu-jitsu de hoje em dia, e tenta evoluir ele para o MMA, ele não vai muito bem. É verdade. Estou mentindo? Não. Tinha até era chamado de Atemi, né, se não me engano, o jiu-jitsu, que aí tinha essa parte toda da luta em pé, no chão, era uma coisa mais completa, e aí depois, com o tempo, ela foi se desenvolvendo e se diferenciando até chegar no jiu-jitsu, judô, né, porque era uma coisa... Então, o que eu acredito? Né? O jiu-jitsu é a arte-mãe. Por que eu digo é arte-mãe? Porque ela adota todas as outras lutas. Você pode botar o karatê, você traz ele para o jiu-jitsu, o cara vai ficar um cara bom de jiu-jitsu e vai ser bom em pé. Você pega o cara do boxe, você bota ele no jiu-jitsu, ele vai ser um cara bom de luta. Então o senhor está dizendo que qualquer aluno que passe pela academia Ralph Gracie, ele vai ter que aprender a chutar, socar, bater, mas eu faço defesa isso, pessoal. Claro, isso é um requisito. Tá certo. Isso o cara tem que saber brigar, o cara tem que saber se defender.
Porque se eu só te ensinar chão, você não vai saber se defender. Uma luta. Pô, o cara que com nunca dois, tomou. Pensa três, bem, né? Numa hoje em rua. dia não existe mais a taparia. Né? Na minha época, Galopante, né? era a mão aberta, tapa na cara e, porra, ficava com aquela bolachinha que ficava os dedos marcados. O esquenta-banho. Não é verdade? É verdade. Então, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais essas coisas. Quando eu treinava, o cara botava a luva e a gente tinha que entrar no cara. Como é que eu vou saber se eu nunca entrei? Verdade. Se nunca alguém não botou uma luva e não me deu um soco. Como é que eu vou saber me defender? Então a gente precisa disso, a gente precisa ter a realidade. Eu não posso mentir para você que eu vou te dar um esporte de jiu-jitsu e você vai ser o campeão do mundo, vale tudo. Então você acha que a competição ela perdeu? Você acha que o jiu-jitsu perdeu com a competição? Eu não digo que perdeu, porque são maneiras diferentes de você ver. Certo. Né? Você vê que o jiu-jitsu evoluiu para o mundo inteiro pela competição. Certo. Não é verdade? Mas o jiu-jitsu ficou... Então a gente ganhou com a competição. A gente ganhou com a competição. E perdeu com a questão técnica do jiu-jitsu. Tanto que o jiu-jitsu... Onde é que o jiu-jitsu ganhou? No Vale Tudo. Quando ele ganhou? Quando a gente bateu em todo mundo. Então, essa nossa geração, a minha geração, a do Renzo, do meu pai, que era o Carso, do tio Hélio, até a terceira geração, a gente bateu em todo mundo. Verdade. Continua, né? Continua, porque todo mundo hoje faz jiu-jitsu. A gente só perde se for um cara puro do boxe, ele não ganha. Não ganha. Se for um puro do Matai, ele não ganha. Ele tem que saber o jiu-jitsu para se defender do jiu-jitsu. Aí você iguala os dois, você pega um cara forte, você pega um cara atlético, e pô, com as regras de hoje em dia de 5 minutos, então você pega um cara atlético, pô, e briga com ele 5 minutos para botar ele para baixo. Aí quando você bota para baixo, tempo, levanta o cara de novo. Aí o cara, 1 minutinho de descanso e tá fresco de novo. E antigamente era direto, né? Direto, só sai um. Só sai um, é pô mesmo. Eu já lutei mesmo 40 minutos de porrada. Eu acho que essa foi uma perda, né? Nessa questão de pontuação, né, mestre? De começar a colocar regras demais. Mas para televisão tinha que ser isso. Para televisão tinha que ter esse para poder ser o que o UFC é hoje. Se fosse que nem foi no começo, que era tempo sem limite, era 4 lutas num dia, porra, era briga diferente. O Royce fez um feito. O Royce realmente né? Se você for olhar, um grande ele campeão. fez um feito. E fez com jiu-jitsu, sem bater, sem dar soco, mas com jiu-jitsu meio de porrada, de se defender ali e ganhar as coisas. Mestre, eu vou te interromper um pouquinho, a gente vai para os comerciais agora. Na volta, eu gostaria de voltar um pouquinho nessa questão da competição e depois a gente entrar nessa parte dos benefícios do jiu-jitsu na família, na defesa pessoal da mulher. Tá? Já já a gente está de volta. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Educando com amor, informando para a vida. Vem pro Sementinha! Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732.
Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. Olá, família, estamos de volta aqui no Conversa que Conecta com o mestre Ralph Grace. O mestre também é pré-candidato a deputado estadual. Verdade. E eu fico muito feliz, mestre, de ter o senhor aqui, porque a gente agora pode até falar sobre alguns assuntos que é de interesse público, de interesse social. Verdade. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu gostaria de continuar com o senhor na parte dos campeonatos, né, dos benefícios que o jiu-jitsu que ganhou e perdeu com relação aos campeonatos. E eu me lembro, né, eu sou de 83, de uma turma daqui de Teresópolis, mestre Geni Rebelo, Elias Martins, Cirilo, enfim. E eu me lembro que a gente treinava e o nosso treinamento nunca foi para fazer ponto. Nosso treinamento era para finalizar. Então a gente não entrava num campeonato. Você está na mesma linha do que eu. A gente pegou a educação. Sincero, eu nunca guardei uma medalha que eu tenha ganho porque eu fiz o cara por ponto. Não tem qual valor nisso. Para mim não tinha valor. Eu gostava realmente, a luta é para pegar. Eu queria ser pegador. Então, pô, se eu tirar segundo lugar, eu falar sempre o segundo lugar, por mais que hoje em dia não é assim. Para mim o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. É verdade. Né? Tá certo. É o primeiro dos perdedores. Então, pô, eu não lutava para perder. Minha cabeça sempre foi focada para ganhar. E finalizar. Finalizar. Era batalha para pegar. Então, pô, não queria ponto, nem pensava em ponto. E hoje a gente vê essa questão, o cara entra, faz uma vantagenzinha, aí fica segurando ali para poder chegar no final. Levanta. Eu acho isso feio demais. Acho que o jiu-jitsu perde com isso. Porque... Eu não gosto, mas é a parte esportiva. Mas será que a gente não poderia mudar essa parte esportiva? Uma dica. Por exemplo, vamos botar aí que o aluno ele tenha 4 minutos de luta. Aí vamos falar de faixa azul, 5 minutos. O Abu Dhabi faz. Como que o Abu Dhabi faz? O Abu Dhabi, os primeiros, acho que são 15 minutos, né? Uhum. Os primeiros 5 minutos, 10 minutos, não me lembro direito. Os primeiros 5 minutos não vale ponto. É só finalização. Só finalização. Se aí depois, 5 minutos... depois de 5 minutos, vem as finalizações. Aí vem os pontos, vem as coisas todas. A ideia foi mais ou menos essa. A ideia é legal. Né? Eu também acho. Porém, acho que poderia deixar um pouco menos para ponto, né? Porque se a gente pega 10 minutos de luta, bota 8 de luta, de desenvolvimento, e deixa só 2 minutinhos para ponto, é só o pontinho que você precisa para poder pegar e levantar teu braço. Porque o que o senhor falou, ganhar por vantagem, ponto. Para mim, eu também gosto dessa ideia. Não é uma coisa boa ruim de adotar, não. Né? Mas hoje em dia está diferente. Hoje em dia as pessoas realmente estão focadas. Existe muito aquele mimimi, o vitimismo, não sei lá. E eu não sou de acordo com isso. Eu sou de acordo de pegar para capar, do treino duro. Né? Ou então, meu irmão, vai treinar o empresário, não tem problema. É isso aí. Eu acho que o jiu-jitsu serve para todo mundo. Mas se você vai competir por uma guerra. Tem que sangrar no treino, né? É isso aí. Não dá para... Entendeu? Mas, pô, o que eu gosto do jiu-jitsu? A disciplina que o jiu-jitsu traz. Antigamente eu tinha na minha academia, se você treinasse na minha academia e treinasse fraco, eu te mandava embora. De verdade. Eu falei, meu irmão, esse cara vai durar uma semana aqui, baixa o pau nele. O senhor não acha que, de repente, seria uma forma... Aí foi um outro ponto que eu vou entrar com o senhor. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com teu pai, tempo atrás. Teu pai maneiro. Muito, muito inteligente, né? Uma pessoa visionária. Eu conversando com ele, falei, mestre, como é que era a questão da graduação dos alunos? Aí ele virou e falou assim, a gente olhava, um aluno estava pegando o outro, e aí ele ia subindo e o cara que tinha perdido tinha que pegar ele. Então aquele que estava no top estimulava todo mundo que estava embaixo a chegar no top também, porque tu tem que acompanhar. Aí eu achei interessante.
Por outro lado, como o jiu-jitsu ele começou a se desenvolver, e a gente entra nessa questão de inclusão social, que aí entra na questão política, né? Da inclusão social. Eu aprendi uma coisa na faculdade, que quando eu entrei para a universidade, já existiam os pré-requisitos, e todos os alunos eles eram vistos como iguais. É só você que tinha como se diferenciar ou não, ou seja, eu vou fazer uma educação física, uma fisioterapia, uma veterinária, medicina, eu já sei que o currículo está ali, eu vou lá, eu estudo, ou eu vou até o final, ou eu paro, mas eu mesmo que escolho. Mas o jiu-jitsu, eu não vejo essa inclusão, como também não vejo na capoeira, tá? Que é essa questão de já deixar um pré-requisito para o aluno prosseguir. Por que eu estou falando isso para o senhor? Porque foi uma contestação com seu pai também. Ele entendeu, só que ele falou, poxa, isso aí fica para vocês que estão vindo aí, vocês vão tocando isso daí, porque eu estou aqui, ó. Eu falei, não, mestre, entendi. Porque aí vem a parte de inclusão social, onde você precisa de um pré-requisito, e aí eu vou entrar naquela atividade sabendo. Aí sim, você consegue diferenciar quem é um lutador e você consegue diferenciar quem é um cara que só quer virar um faixa preta, quer virar um professor. Porque qual é a formação hoje do faixa preta? Ele é professor ou ele é competidor? Porque eu encontrei competidores que não sabiam dar aula. Vários. E homens que nem eram tão bons como competidores, mas eram excelentes professores. Você vê isso até no boxe, né? Muitas vezes os coaches de boxe nem boxe fazem. Já fizeram boxe um pouquinho, mas tem a visão do olhar para poder dar uma aula. O cara vira profissional. Pô, uma vez um aluno meu foi tomar aula com um cara que era brabão de jiu-jitsu. Aí, porra, meu irmão, o cara ficou todo excitado lá nos Estados Unidos. Eu tô só olhando, né? Bicho mão de vaca pra caramba pra dar aula pra pagar a gente. Mas, pô, pro cara lá que era do top, ele foi lá, gastou um dinheiro no cara. Aí eu, meu irmão, daqui a pouco eu olho a cara dele e ele volta triste. Eu falei, pô, qual foi, fera? Porra, mestre. Ele me ensinou tudo que eu já sei. Que tu já me deu aula. Ele falou, tu achou que ia ser diferente de mim? Meu irmão, eu dou aula desde que eu tenho 16 anos de idade. Eu mexo na cabeça dos outros desde que eu tenho 16 anos de idade. Eu parei de pedir dinheiro para minha mãe desde que eu tenho 16 anos de idade. E pelo contrário, para minha mãe eu falava assim, mãe, vai lá, quando estava duro, eu falava, vai lá no meu armário que tem dinheiro para você. Bacana. Você tá entendendo? Então, porra, aí vem um cara achando que eu sou profissional em dar aula. Fiz o meu jiu-jitsu, mas eu me profissionalizei em dar aula. Certo. Porque você não vai viver para sempre de campeonato. O campeonato não vai te dar dinheiro, porra. O campeonato vai te dar nome, mas não vai te dar dinheiro. O que vai te dar dinheiro? O que vai fazer você realmente passar o jiu-jitsu? É dar aula. Então os caras muitas vezes ficam preocupados em que campeonato que eu vou ganhar. Ou migrar para o MMA, né, Ou mestre? migrar para o MMA. Mas, na verdade, o jiu-jitsu hoje em dia, se você não for focar no MMA, você não vai ser ninguém. Para estar no MMA hoje em dia, tem que estar focado tu tem que estar focado e tem que estar focado. Por isso é importante as competições de jiu-jitsu também, né, mestre? Que aí você vai se treinando ali na tua técnica até você aprimorar e falar, bom, agora sim. E se você for focar para o MMA, você não pode só focar no jiu-jitsu. Isso aí. Você tem que estar focado no jiu-jitsu, você tem que estar focado Boxe, na capoeira, soco. você tem que estar focado em multi-esportes. Multidisciplina. Isso aí. Não é? Então, por que eu foquei? Meu foco sempre foi ser na porrada. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ganhar dinheiro. Certo. Porque o MMA, quando eu fui lutar o MMA, a primeira luta que eu fiz foi 5 mil dólares. Minto. A primeira luta que eu fiz foi 3 mil reais. Foi em São Paulo, eu tinha 17 anos de idade. Durou 40 e poucos segundos. Mas eu já tinha um foco de quê? Tinha minha entrada, tinha o meu jogo, era botar o cara para baixo, finalizar, dar-lhe uma porrada e ir embora. E era isso aí que eu fazia. E a maioria das minhas lutas, quando eu lutava, era 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto e pouco. Uma ou outra que durou mais. Bater sem sentir dor, né? Mas... Porra. Não é verdade? Ele bate no sente, né? É isso aí. Tanto que eu ficava puto, que eu tenho um primeiro vale tudo, eu enforquei o cara, aí o cara ainda me deu um soco, eu levantei a cabeça, pegou um soco na cabeça, falei, filha da mãe. Aí me deu um soco, eu levantei, deu
um tapazinho assim na cabeça dele com o pé, não dei chute nele, deu tipo, seu sem vergonha. Uma brincadeira. Mais ou menos isso. E que antigamente era o foco. Então eu queria vencer no que eu não estava. Mas eu precisava ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro era focar no jiu-jitsu para dar aula para as pessoas. E nas minhas aulas sempre teve, meu irmão. O esporte estava ali, como faz isso, mas o foco em quê? Como aprender a se defender. Como aprender? Como é que você vai... O cara vai te dar um soco, o que você vai fazer? Ah, não sei, vou sentar, botar minha bunda no chão? Eu não vou botar minha bunda no chão, eu vou te clinchar, eu vou te agarrar, vou te pegar. Então, meu objetivo sempre foi esse. Diferente de muitas pessoas. Então, eu cresci tentando ser profissional em dar aula. E tudo que eu tenho hoje em dia veio disso. O senhor está falando, eu me deparei com uma situação, eu mudei o conceito um pouco nessa questão da avaliação, e foi o que eu pensei um pouco na questão de inclusão também. Eu passei uma situação que foi constrangedora para mim, de certa forma. Eu estava em Brasília, eu tinha um projeto social, eu fui graduar um aluno faixa azul. Só que eu já macaco velho do jiu-jitsu, já estava quase 30 anos de jiu-jitsu já de prática. Aí cheguei para o aluno e falei assim, estava bem, igual teu pai falou, estava pegando a rapaziada, falei, pô, esse cara aí dá para subir ele. Peguei e falei, pode amarrar a faixa, amanhã traz a faixa azul, eu vou amarrar a faixa na tua cintura. Aí ele virou para mim e falou assim, não, mestre, eu não mereço, nem sou mestre, né? Eu sou faixa preta, 5 graus. Mestre. Mas o aluno tinha essa relação. Aí ele falou, não, mestre, eu não mereço a faixa azul. Aí eu olhei para aquilo e falei, pô, como que agora eu, na condição que eu estou, dando uma faixa para o aluno, ele fala que não merece? Aí eu fiquei quieto. Fui para casa pensar, fiquei uma semana pensando, eu falei, esse cara até que ele tem uma certa razão. Porque qual foi a meta, o objetivo que eu criei para que ele entendesse que ele merecia aquilo e que agora ele tem uma pessoa avaliando para dizer se ele merece ou não. Aí eu mudei o contexto. Eu cheguei para os alunos e falei assim, olha, a partir de agora nós vamos fazer exame, que aí eu vi uma questão financeira também. Eu falei, pô, agora, a partir de agora vocês vão fazer exame. Todo final de ano vai estar a data ali. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, você quer ficar de faixa branca a tua vida inteira, tu fica. Agora, se você quiser progredir, tu vai ter que me apresentar essas coisas aqui que eu estou querendo que você me apresente. Então eu forcei ele a buscar por ele mesmo. E tirei de mim o peso de nunca mais amarrar uma faixa sem dizer que o cara merecia aquela faixa. Aí foi onde eu comecei a pensar nessa questão da inclusão. Que eu falei assim, ele tem que se sentir merecedor primeiramente. Verdade, verdade. Mestre, a gente vai voltar no segundo bloco e eu gostaria que o senhor desse uma opinião sobre isso. Vai ser um prazer. Já. 3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos. Profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira, 161. A Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório e qualidade comprovada e o melhor preço da praça. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro,
Sérgio Cordeiro Móveis. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro. Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada. O melhor preço, Sérgio Cordeiro. Sérgio Cordeiro Móveis. Olá, família, estamos de volta com o Verso que Conecta, com o mestre Ralph Grace. O mestre também é pré-candidato, uma importância muito grande para a gente na política, ter ele na política, principalmente com a questão do jiu-jitsu, disciplinar, colocar jiu-jitsu nas escolas. Mestre, o objetivo é fazer diferença. Eu gostaria da tua opinião com o assunto anterior que a gente estava falando, e uma outra coisa também, queria que você chamasse um pouquinho a atenção dos nossos governantes da cidade, porque o jiu-jitsu está como patrimônio da cidade e não tem jiu-jitsu nas escolas, mestre. Isso, a gente tem que realmente acertar. Isso a gente vai falar depois sobre isso aí mais um pouquinho, porque isso é importante, né? Isso aí. A gente ter o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu forma o caráter da pessoa. Verdade. Né? O jiu-jitsu muda realmente a vida. Eu falo que, o esporte em geral, não é só o jiu-jitsu não, tá? Eu digo que o esporte em geral salva vidas. O esporte em geral te guia para um caminho certo. Na trilha, eu falo na trilha da vida, sempre a tendência, principalmente quando você é de uma classe baixa, de uma classe mais baixa, você tem a tendência a ver os seus líderes sendo como os traficantes que estão com ouro no pescoço. É verdade. É o cara que está com o fuzil na mão, é o cara que está fazendo errado, é o cara que está roubando, que traz para a favela que eu tenho. Então você mostra a referência, isso, né? A referência. Né? E o que acontece? Você tem que mostrar outro tipo de referência. Verdade. Né? Então, nesse trilho, a gente tem que refazer um pedaço dele para que mostre um outro caminho. Verdade. Que é um caminho de segurança, um caminho que você vai com confiança, honra, que você está exaltado pelo você ganha um campeonato, você chega com uma medalha em casa. Quantas vezes eu ouvi relatos do pai falar que o filho achava que o filho não era ninguém, e de repente o filho, meu filho nunca vai ganhar um campeonato. O moleque vem com um medalhão e o pai, caraca, é possível. Muda toda a estrutura familiar, né? Exatamente. É isso, essa mudança na estrutura familiar que é o importante. Por exemplo, eu e a Kira, a gente está com um programa, né? O programa tem uma fundaçãozinha ali que a gente tenta fazer exatamente isso. A gente pega uma criança, bota para um jiu-jitsu, deixa ela um tempinho ali, e a gente, conforme ela vai evoluindo, a gente vai para dentro da casa dela. E muitas vezes na casa dela não tem um pai, ou tem alguns problemas, que a gente entra lá dentro e começa a dar emprego para o pai, para a mãe, traz... Bacana, isso é interessante. Por quê? Porque não adianta a gente cuidar dele e ele voltar para casa... No mesmo ambiente. Para o mesmo ambiente hostil, algum problema que tenha lá dentro. E a Kira faz isso já, de novinha, com 20 anos eu já vi ela fazendo isso, em orfanato. Então, essa diferença que a gente consegue fazer, você imagina a gente multiplicar isso? E isso a gente consegue fazer através de projetos sociais. Exatamente. Comunitários. Projetos sociais sérios. Isso. Porque a gente tem muita ONG, tem muita coisa que não são sérios. Trazer resultado, né? Trazer resultado. A gente tem o Rosildo, que é na academia da Kira lá, que é um dos maiores professores, melhores professores dela, ele é 100% vindo do projeto. Que bacana. A gente tirou ele da classe baixa para a classe média. A gente dá emprego para o irmão dele, para a irmã dele, para a esposa dele, para ele, e dava para a mãe. A mãe agora, eles bancam. Ela não precisa mais trabalhar. Que bacana. Então, a gente tem como salvar. Você salvar uma pessoa, cara, faz uma diferença do caramba. E, na verdade, eu acho que até a própria sociedade, a própria comunidade, ela entende isso e abraça também. Claro. Cara, se você for olhar, o traficante não quer que o filho dele seja traficante. Com certeza. Você está entendendo? É verdade. Eu vejo várias vezes. Ele faz aquilo, paga escola, vai estudar. Ele bota o filho para estudar em outro lugar, ele tira o filho dali, porque ele não quer que dê para o filho dele. Se ele não quer para o filho dele, por que ele vai querer que... Então, na verdade, eu consigo chegar em vários lugares onde o Estado não chega.
Eu consigo chegar em favela que neguinho não chega. E existe recurso, né? Porra, cara. Existe recurso. Neguinho rouba 200 bilhões. Não é 1 milhões, não. Ninguém fala mais 200 bilhões. Você tem noção do que 200 bilhões pode fazer? A gente nem, pelo problema que a gente nem noção a gente Nem tem. noção, é. Esse é o problema, é um dinheiro tão alto que eu e você, a gente não sabe o que é Perde isso. a noção total. Não tem Muda noção. a vida de É isso aí. muitos. Cara, a gente acaba com a fome Transforma a do Brasil inteiro por muitos e muitos e muitos anos, Verdade. com 200 bilhões. E a gente vê os políticos aí roubando. Cara, tu acha certo, porra, eu tirar e as pessoas ainda votar em mim, roubando esse dinheiro todo, fazendo vários escândalos, as pessoas ainda votarem em mim num negócio desse? Então, porra, isso aí que eu estou lutando contra, isso aí que eu quero mudar uma situação de uma criança, eu poder fazer a diferença. Isso aí não tem preço. Eu falo que é o seguinte, cara, eu quero ser um pouco mais perto do que meus filhos tenham um orgulho que eu seja um pouquinho mais perto que meu pai foi para mim. Né? E, porra, meu pai sempre foi um cara reto, um cara, porra, verdadeiro. Você conheceu ele. E eu não tenho um lugar que eu vá que as pessoas não falam bem dele. Então eu quero que meus filhos, meus netos, sirvam-se desse legado. Como meu pai foi exemplo para mim, como minha mãe que me bateu, tomei minhas costas, já apanhei de vara de marmelo, minha avó já me bateu. É isso aí. Lembra de vara de marmelo? Hoje, se encostar o dedinho na criança... Você está entendendo? Mas a verdade é o seguinte... É outra época. Outra época. Né? Hoje em dia, a gente, existe educação, a gente pode usar mais a filosofia para poder mudar a criança sem precisar bater. Por isso a importância do esporte, do jiu-jitsu, nas escolas. Porque não é só você educando. Né? Não foi só a minha mãe que me educou. Eu aprendi no jiu-jitsu quem eu sou. Eu aprendi no jiu-jitsu a ser uma pessoa melhor. E a evolução. Eu não sou o mesmo cara que eu era há 30 anos atrás. É verdade. Eu não sou o mesmo cara. Então, é uma constante evolução. E o constante evolução para ter. Qual é o meu objetivo de vida? Cada dia ser uma pessoa melhor. Até a própria graduação do jiu-jitsu mostra isso. É né? isso. Você não para. Você não para. Aí você fala, você sabe tudo? Eu não sei nada, Michel. Eu não sei nada, eu estou aprendendo ainda. Tenho 55 anos e cada dia eu tento melhorar um pouquinho. Se você não é, você é um faixa preta, mas se um faixa branca vier me mostrar uma posição, eu vou parar e vou prestar atenção. Porque você não sabe de onde as pérolas vêm. Se de repente o cara tem eu tenho um aluno meu que chama Old Man Mike, é o velho Mike. Aí ele falou, Ralph, sabe por que eu gosto de mostrar as coisas pra você? Você presta atenção. Eu mostro pra molecada, ninguém fala, esse cara já tá mais velho, deixa pra lá. Eu não, meu irmão, eu quero prestar atenção, porque aí ele me mostrou uma posição pra mim que eu adoro, uso ela. Ele falou, esse é o problema, as pessoas não prestam atenção porque eu já tô mais velho. Então, não tem humildade, né? Meu irmão, eu ando do lixo ao luxo com a minha cabeça em pé. Eu vou para qualquer lugar do mundo e vou me dar bem. Isso aí. Porque eu tenho respeito, eu vou te respeitar à medida que você me respeita. Certíssimo. Se você olhar para mim diferente, eu vou olhar para você diferente. Se você me olhar com ternura, eu vou te olhar com ternura. Então, não existe o medo nos meus olhos. Por quê? Porque eu aprendi isso no sempre jiu-jitsu. na razão, né, mestre? Exatamente. Não perdeu a razão. Exatamente. E aí é verdade, quando você briga com razão, você briga mais forte. Não tem, aí tu não tem medo da morte. Não é verdade? É. Então é isso. Então, eu tento brigar na razão. Entendeu? Eu tento lutar. O motivo que eu vim para isso é porque eu estou na razão tentando ajudar os outros. Não preciso de nada. Eu venho para o Brasil, eu não preciso de nada financeiro aqui dentro. Pelo contrário, meu dinheiro vem de fora. Meu dinheiro, eu tenho minhas academias, eu sou empresário e ganho dinheiro de fora. Eu vim para cá para relaxar. Só que a gente se depara com certas situações que eu falo, caraca, se eu fizer isso aqui, será que eu tenho como ajudar? E tem. É isso. E ainda bem que o senhor está vindo. Muitas vezes uma caneta muda a realidade de milhões de vidas. Eu tenho um projeto na Mongólia que é bancado 100% pela minha academia, com mais 150 crianças agora, treinando 100% de graça a minhas custas. Então, eu fui para a Mongólia... E o senhor não consegue buscar recurso, mesmo tendo esse projeto, apresentando, e não consegue recurso? A gente pede, né?
Porque agora a gente tem o Guardian Gym, que é uma das fundações sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Qual o nome? É Guardian Gym. Gordon Jim. Guardian. Garden. Guardian. Guardian De Gym. guardião, né? Então essa Guardian Gym, Guardian Jim. a gente pede $25. Para cada $25 a gente consegue manter uma criança. Então o que é $25, irmão? Então o quê? Quanto é que está em real, que nem eu sei agora. R$120. É isso aí. Não é nada. Então não é nada. Não é nada. Então a gente consegue $25 manter uma criança lá que, porra, ela vive isso. Não tem, o financeiro lá é horrível, é um país muito pobre, no inverno é muito frio, e a gente consegue ajudar. Então, pô, se a gente consegue, se eu consigo manter isso, imagina o que eu posso fazer atrás de uma caneta, aqui no Brasil. É que lá não tem acesso a político, lá não tem acesso ao presidente, ao negócio. Aqui, nós podemos ter acesso. Por isso que eu estou entrando, por isso que eu estou tentando de pré-candidato a deputado estadual. Para tentar realmente fazer alguma coisa que a gente possa mudar a realidade de várias pessoas. Se a gente conseguir mudar essa realidade, imagina, pô, que gratidão. Meu irmão, é isso que eu planto. Eu quero que meu filho olhe para mim e fale, caraca, meu pai é foda. Desculpa o palavreado, mas meu pai é o cara. Que é a conversa que conecta. Você entendeu? Jogo aberto. É isso aí, pô. Então meu pai é o cara. Meu pai, porra, olha o que meu pai fez. Sim. Olha o exemplo que meu pai me deu para eu ser outra pessoa igual. É o que eu levo do meu pai, porra. Meu pai era envolvido em política, mas por trás dos bastidores. Então, meu pô. Robson é fera, mas. Não é verdade? Mas se ensinou em pouco tempo como é que trabalha. É isso aí. Então, pô, eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando fazer a diferença. Eu estou tentando mudar a vida das pessoas. Eu quero, porra, botar um professor de jiu-jitsu e sem precisar fazer um curso de educação física. O cara estudou 15 anos para virar uma faixa preta. Muitas vezes ele não tem mais tempo de fazer outro curso de educação física. Ou não tem até o financeiro para fazer um curso de educação física. Acho até interessante, mestre. O senhor está tocando num ponto que eu já me deparei também, que às vezes acontece o seguinte, por exemplo, a pessoa ela faz o jiu-jitsu um tempo, mas quando você vai ver, ela também não se preocupou em estudar o corpo fisiológico. Ela não sabe o batimento cardíaco, uma pressão alta, ela não sabe um alongamento, um aquecimento. Então você tem um grupo disciplinar, onde você faz a formação desse profissional, mas junto com ele vem essas outras informações e que naquela formação ele tem aquela, aí ele se forma um professor de referência. Aí é que vem o curso, aí é que vem um cara que pode realmente te mostrar, ó, você aprende isso aqui, você é capaz de fazer isso. Aí você é capaz de dar emprego para milhões de professores de jiu-jitsu, como professores de capoeira, como professores de outra luta. Não estou falando só de jiu-jitsu. Sim, sim. O senhor a luta pelo esporte. Não, pelo esporte, o atletismo, tudo. Sim. Cara, se você for olhar, quantas pessoas começam a se destacar aqui e vai embora? Quase todos. Não tem recurso, não tem apoio, agora, não tem incentivo. Eu venho de um país que você, meu irmão, você está no primeiro grau ali, os caras já estão olhando você. Eu venho de um país que o investimento é gigante num cara. A faculdade pega ele de graça. Exatamente, da bolsa de estudo. Bolsa de estudo para o cara, uma faculdade particular que custa, centenas de $1.000 lá para fazer. Mestre, o senhor tocou num ponto muito interessante. Acho que, assim, o senhor está com as ideias muito, muito boas. Eu acredito que a gente vai conseguir implementá-las, colocá-las, realizá-las. No segundo bloco, a gente vai conversar mais sobre os projetos. Isso é importante. Vamos meter bronca. Já, já. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica
tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Descubra a conveniência de estacionar em Agriões. Bem-vindo ao estacionamento FP Parque, o seu parceiro de confiança para estacionamento seguro e prático. Câmeras de segurança 24 horas. E isso não é tudo. Nosso lava-jato está pronto para dar ao seu carro o tratamento que ele merece. Seja uma ducha rápida ou uma limpeza completa. Avenida Feliciano Sodré 168, em frente ao Banco do Brasil, na reta. Estacionamento FP Parque, onde estacionar e cuidar do seu carro se tornam uma experiência única. Você quer curtir o bom e verdadeiro rock and roll em Teresópolis? Agora chegou a vez de você curtir num lugar estilizado, cheio de Harley Davidsons, com um vasto cardápio gastronômico, com as melhores bebidas, várias opções e com atendimento maravilhoso. Então, vem conhecer o 2D Motorcycle, que fica pertinho, fica aqui na Barra, o acesso é fácil. Vem conhecer o Jamil e toda a sua equipe, que venha desfrutar de uma verdadeira noite rock and roll no coração de Teresópolis. Olá, família, estamos de volta, Conversa que Conecta, Jogo Aberto. Estamos aqui conversando com o mestre Ralph Grace. Poxa, um assunto muito importante, um assunto social, público. E, mestre, você estava falando sobre a questão do investimento, né, da importância que outros países dão aos seus atletas. Isso é verdade. Então, pô, eu te falei, eu venho de um país que investe. Quando você sobressai um pouquinho, os caras já pegam você no high school, já te levam para... já estão te prometendo uma faculdade. É um país que investe em todo tipo de esporte. E eu acredito também o seguinte, não é só no esporte que a gente tem que investir. Eu fui numa fundação chamada INACRE. Acho que é INACRE, né? Tá. E de crianças deficientes físicos, deficientes com problemas de cabeça, de coordenação. E, meu irmão, eu vi a dificuldade que é, né? E eu fui para lá, pô, aí de repente chegou um monte de motoqueiro. Aí eu falei, pô, os caras, pô, parecia tudo bandido. Aí eu fui lá, depois que ele entrou, meu irmão, os motoqueiros estavam trazendo cesta básica para as pessoas. Eu fui lá bater um papo, fui conversar, falar uma coisa, nem consegui falar. Porque, pô, isso nos Estados Unidos não acontece. Você tem uma assistência. Você tem um carro que vai vir te pegar, vai te levar para o médico. Você tem um programa que vai ajudar a mãe a se manter num negócio desse. Então não é só no esporte que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar no geral. No contexto familiar. Familiar, no geral. Então você vê situações que a gente tem que... Porra, gente, a dor a gente só sente quando é com a gente. É verdade. A gente tem que aprender a ver a dor quando está nos outros. Isso, pô, eu fui lá mesmo. É difícil, né, mestre? Eu fui lá, eu ia falar da minha pré-candidatura. Não consegui falar. Eu não consegui falar. Porque, pô, me achei envergonhado. De eu tá com, porra, perfeitamente e falar um negócio lá. Não consegui Constrange, falar. Né? Falei, porra, eu falei, eu tenho vergonha de estar aqui porque eu ia falar de política. Porra, quando, na verdade, a gente tem que falar de assistir essas pessoas como essa. De, porra, ter um caminho que uma mãe que, porra, o que vai acontecer com aquele filho quando a mãe se for? Sem informação, sem acesso à saúde. Né? Sem acesso a tudo, não tem comida. Tudo, não tem nada. A pessoa não tem comida. A referência que tem é a social, é o malandro. Até tem boas referências também, né? Né? Nós só temos esse tipo de indivíduo nas comunidades, mas eles acabam sobressaindo por conta do ouro, por conta do carro, da moto e tal. Então, pô, a gente, no nosso esporte, as pessoas saindo daqui para outro país. Eu estava conversando com uma amiga, o filho dela já recebeu bolsa lá nos Estados Unidos. Caramba. Então, pô, a gente tem que investir no nosso país.
A gente tem que investir nos nossos atletas. As crianças. As crianças são o futuro do amanhã. São as pessoas que vão estar no amanhã ali para representarem o Brasil. Mas você imagina, tá numa cidade onde o jiu-jitsu tá como patrimônio do local, né? Da cidade. E não tem lugar nenhum. É isso. É só nome. Se você for olhar o Brasil, o nome já diz Brazilian Jiu-Jitsu. E como é que a gente não tem aqui o maior investimento? Os melhores, Você sabe onde está vendo o investimento agora? Por quê? De vez em quando? No finalzinho, na política. Verdade. Porque a gente viu um candidato que já demandado, botando investindo nos projetos. Mas investe o que? Num tatame. Ah, te dei um tatame, o cara fica para não, pô, já tem um cara que ele me deu um tatame. Não é um tatame que a gente precisa. A gente precisa de política de verdade. De programas que você vê que está fazendo a diferença. Verdade. Não é só botar um negócio, estou aqui uma miséria. É dar dignidade para o professor trabalhar direito. É porque tudo funciona à base do dinheiro também. Tem que pagar a condução, Infelizmente, tem que pagar o alimento, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, água. E o que eu acredito? Que a escola tem que ser tempo integral. Né? A pessoa com tempo integral e ocupar o espaço, o tempo dele, o máximo que puder, com projetos ali dentro, com luta, com computador, com música, com arte, com o que for. Isso aí. Você vai estar educando uma criança. E ela vai se identificar com aquilo que ela tem vai habilidade de escolher. Claro, você dá oportunidade. O que acontece hoje em dia? As pessoas rapidamente ganham um pouquinho, já começam a sair fora do colégio. Tem muitas vezes até, se não me engano, no Nordeste, que as pessoas falam, tem crianças que têm colas integral lá, que elas conseguem ter a melhor nota. Que bacana. Por quê? Porque estão ali o tempo inteiro. Não estão sendo só meliciadas pela esquerda, querendo... Não. Escola é para escola, para você aprender. Desenvolver. E a gente não está tendo isso. Você vai aqui no Rio de Janeiro, a escola acaba meio-dia, aí depois de meio-dia às 5. Não, meu, pega nos Estados Unidos é de 8 da manhã ou 7h30 às 3 da tarde. E se você é bom de futebol, se você é bom do que for, tem mais 3 horas, mais 2 horas. Que você vai jogar o futebol, então você chega em casa 5 horas da tarde, cansado, morto, pronto para dormir. Já estudou, já fez tudo, Então, é isso que a gente tem que trazer para cá. A gente tem que trazer uma mudança que realmente faça sentido. Mas a gente tem que começar em algum lugar, né, mestre? É verdade. A gente começar... Então eu quero fechar uma parceria com o senhor aqui agora. Fala comigo. Eu quero fechar uma parceria. Eu tenho uma questão de gratidão, né, por ter tido acesso ao esporte. A capoeira, o jiu-jitsu. Você não se tornou uma melhor pessoa? Com certeza, sem sombra de dúvida. E gostaria de fazer o mesmo. Então, eu quero deixar aqui 2 horas do meu tempo, ou seja, 2 vezes por semana. Pode ser mais também, se a gente conseguir recursos, né? Existe outra possibilidade. Para fazer um projeto com jiu-jitsu aqui. Estou dentro. E o senhor gostaria que fosse o padrinho do projeto, do trabalho? Está fechado. Tá? O que eu puder ajudar. Cara, o objetivo é a gente ajudar. O objetivo é fazer a diferença independente de caminhar junto. Sempre. Eu não digo nem parceria. Aliança, que a aliança dura mais tempo. Aliança, isso. Não é verdade? Eu acredito nisso também. Porque a gente precisa. Porque aqui realmente a gente não está conseguindo. Mas, de repente, quem sabe, né, alguém de fora investindo, fazendo esse tipo de investimento no projeto, a gente consiga buscar. E o que é legal que eu estou fazendo, cara? Eu estou me aliando com várias outras pessoas. Certo. Com vários outros deputados. Certo. Né, deputado federal, deputado estadual também, para a gente ter o mesmo pensamento. Que bacana. Não adianta você... Eu não consigo nada sozinho. Não prometo nada, não consigo nada sozinho. Certo, claro. Pelo contrário, o que eu quero? Eu quero criar alianças e parcerias que a gente estejam juntos para poder com o mesmo propósito. Então, o meu objetivo é isso. O meu objetivo é pegar pessoas, pegar deputados que tenham com emendas poder fazer a diferença. Que o objetivo é esse. Eu não fujo de briga, irmão. Imagina se eu não fujo de briga, imagina fugir numa briga dessa. É isso que eu quero. Eu quero quebrar o pau para a gente ter as coisas certas. Então,
Eu acredito que nós vamos conseguir. Também acho que não consegui. E o objetivo é esse. O caminho é esse. Não é? Pô, a gente poder mudar o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Pô, a gente é rico pra caramba. A gente tem a cidade do Rio de Janeiro é um cartão postal pro mundo. A gente ainda consegue ter turista pra caramba aqui. E com essa violência toda, tu imagina se a gente tivesse um Rio de Janeiro educado. Um Rio de Janeiro onde, pô, você não tivesse bala perdida, onde eu moro lá no Recreio, eu ouço tiro o tempo inteiro. Então a gente tem as facções invadindo o Rio inteiro. Nós temos um acordo entre o governo e o Comando Vermelho. Então, pô, nós temos uma conivência. Isso não pode existir. Perdeu o comando, né? Tá refém, virou refém. Você como é que pega um cara, um ministro, um dino desse, tá andando na favela de boa, de motoquinha lá, rindo? Tu consegue ir lá? Subir a favela de motoquinha e ficar de bobeira lá? Não vai, irmão. Não vai. Eu não consigo. Se eu pegar... Eu teve uma situação que eu passei no Rio, na Tijuca. Ali tem uma comunidade chamada Divinéia. Tem várias comunidades. Várias. Mas foi no Divinéia. Eu subi para chamar um menino que fazia capoeira e ia para uma roda com a gente. Aí subimos, fomos lá e tal. Na hora que eu estou descendo, os caras estão embaixo parados assim. Parou eu e mais 2 amigos. Vocês estão vindo de onde? A gente foi lá em cima chamar o fulano tal para jogar capoeira com a gente. Vamos voltar lá. O cara fez a gente voltar na casa do menino para saber se era lá mesmo. Se não fosse, a gente já tinha ficado por ali. Aí. Olha só. Então, cara, você está sendo... Isso não é normal. Não. Isso não é normal. Isso tem que parar. Isso não pode ser aceito. Não pode. Sabe qual é o problema? O cara, foda-se, aceita qualquer coisa. Tu não pode aceitar qualquer coisa não, irmão. Não. Entendeu? Agora, pô, terreirão. Pô, tiroteio, toda hora morre um, cara. A mulher foi com o marido lá ver o chá revelação, confundiram ele, largaram o dedo nele e mataram os 2. Meu Deus, que absurdo. Então, e nada é feito, né? E nada é não feito. Existe... Aí mata um policial, vamos fazer um barulho. Meu irmão, é um policial, morreu, tem que ser barulho para todo mundo. Como é que vai falar em segurança pública se você não tem uma educação pública, né? E a verdade é a seguinte, a melhor maneira de combater isso é através da educação. Educação, esporte, cultura. Você, quando educa o cara não vira mais isso. É difícil. Quando o cara é educado, o cara é bem tratado, ele tem uma base familiar boa, pode ser até que vire, cada um é um. Mas, meu irmão, a chance dele virar é bem menor. O ponto é a base familiar, né, mestre? É isso. Começar de casa. É isso. Começar no de núcleo. casa, começar levando para academia. Porra, eu sempre, toda vez que eu vou num projeto, eu vou num lugar, a primeira coisa que eu falo com as mães, parabéns. Vocês estão fazendo a coisa certa. Então, muitas vezes a mulher pega 2 ônibus para chegar no lugar, para poder levar o filho dela, porque ela acredita nisso. E isso faz a diferença. Não só faz a diferença, como fez diferença o senhor estar presente aqui hoje. Eu fico muito feliz, muito grato o senhor ter aceitado o convite. O prazer foi meu. Vamos ver mais vezes. Não. Vamos organizar. A Cara, gente já tá, o objetivo tá é a gente passar para frente. As pessoas realmente dividirem as coisas que a gente acredita. E é isso que eu acredito, é isso que eu estou tentando brigar para fazer e fazer mudança. Espero ser um suporte para o senhor nessa mudança. Tu já é um suporte, irmão. E gostaria que o senhor deixasse as considerações finais, que nós estamos no final do nosso... Consideração é o seguinte, esse cara aqui é brabo pra caramba, é um cara que, porra, da capoeira. Quando eu vim pra cá, o Ellison falou, Ralf, esse cara é os Grace da capoeira. E, porra, irmão, tamo junto. Obrigado. Que eu puder te ajudar, Tamo junto. Tá bom? Ouça.